são aqueles supostos irmãos de Jesus que nossos irmãos evangélicos protestantes apontam como filho de Maria. É justamente sobre isso que nós iremos tratar. Aqui não é a questão da polêmica pela polêmica, mas dá as justificativas e as razões da nossa fé. A igreja, por sinal, que sempre acreditou, desde o princípio, né? Os primeiros pais da igreja, chamados pais da igreja, como eu citei no vídeo passado, sempre proclamaram esse dogma da virgindade perpétua de Maria, chamando-a de aí partenos, né? A sempre virgem, né? Não somente os pais da igreja cristã como um todo, os pais da igreja católica, a igreja de sempre, de 2000 anos, mas também os próprios pais da igreja protestante, como Martim Lutero, Calvino, Zwingli e John Wesley, que fundou a igreja metodista, e tantos outros que nunca duvidaram dessa virgindade perpétua de Maria. Então hoje nós iremos tratar quem são os supostos irmãos de Jesus. Tentar explicar aqui de uma maneira mais rápida possível, para não ficar um vídeo muito longo, sobre esses supostos irmãos de Jesus. Bem, antes da gente entrar propriamente dentro dos textos que nós iremos trabalhar, que fala sobre os irmãos de Jesus, eu gostaria de citar aqui algumas frases dos próprios pais da igreja protestante, né, dos primeiros revolucionários protestantes. Por exemplo, aqui nós temos a frase de Lutero, que foi o fundador do protestantismo. Ele dizia o seguinte: o Filho de Deus se fez homem de modo a ser concebido do Espírito Santo, sem concursos de varão, isto é, sem a participação de homem, e a nascer de Maria, pura, santa e sempre virgem. Isto em 1537, em seu artigo da doutrina cristã, Martim Lutero. A Revolução iniciou-se lá em 517, aqui em 537, no seu artigo ele já continua defendendo aquilo que sempre foi a fé da igreja. Que mais um pai da igreja protestante, né, o Zwingli, onde ele dizia: firmemente creio, segundo a palavra do Evangelho, que Maria, como virgem pura, gerou o Filho de Deus, que tanto no parto quanto após o parto permaneceu virgem e íntegra. Né? Calvino também dizia o seguinte: não podemos reconhecer as bênçãos que Deus nos trouxe Jesus sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus amou e enriqueceu Maria e a escolheu para ser a mãe do Salvador. Calvino também proclamava no catecismo, defendia a virgindade perpétua de Maria no catecismo da igreja de Genebra. Né? Então aqui é uma pequena amostra do que esses homens falaram. Também o John Wesley, né? Ele também confessou a virgindade de Maria no seu livro chamado A Carta para um Católico. Né? Então é uma pequena amostra que esses homens, os primeiros protestantes, eles não tinham essa dúvida, eles sabiam muito bem interpretar esses textos das Sagradas Escrituras e sempre compreenderam que esses textos não entram em contradição com aquilo que foi a fé da igreja de sempre. Pois bem, mas o que esses homens pensaram, deixam de pensar, isso não tem peso nenhum para a nossa fé católica. Apenas citei esses protestantes como informação, né, básica, que o protestantismo no início também não era assim como nós temos hoje. Né? Logo no princípio, os pais protestantes defendiam também essa fé de sempre da igreja, né? Na virgindade perpétua de Maria. Mas com o tempo, como o protestantismo é extremamente relativo, né? E hoje nós temos aí interpretações em profusão das Sagradas Escrituras, cada um interpreta da sua maneira, a seu bel prazer, e ficou essa confusão generalizada que existe hoje com relação a estas passagens bíblicas. Né? Existe aí a passagem de Mateus capítulo 13, versículo 55, que fala sobre esses irmãos de Jesus, né? Que nós iremos já tratar. Também em Marcos capítulo 6, versículos 3, né? Fala por diante, fala também dos irmãos de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 14, fala também sobre os irmãos de Jesus. Até mesmo o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 3. Então são esses textos aí que falam desses supostos irmãos de Jesus, né? Fala também dos parentescos de Jesus em Mateus capítulo 12, 46 e em Marcos capítulo 3, versículo 31. Então todos esses textos, eles são tirados do seu contexto e são interpretados de forma equivocada e gera todo esse conflito aí com relação àquilo que foi a fé da igreja de sempre. Ficaria muito cansativo ler todos esses textos no nosso vídeo, né? Por isso vamos ler apenas aqui Mateus capítulo 13, versículo 55, onde cita os nomes dos irmãos de Jesus. Não este o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Então nós temos aqui esse dado preciso, né, de alguns nomes dos supostos filhos de Maria, que nós chamamos irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Aqui cita 4 dos irmãos de Jesus e também faz referência às suas irmãs. A primeira coisa que precisamos saber é que dentro da tradição semítica, né, a língua hebraica e também a aramaica,
São línguas muito pobres, né? E não existia uma palavra específica para cada grau de parentesco, né? Por exemplo, primos, sobrinhos, eram todos chamados de irmãos, porque não existia essa definição. Então, todos aqueles parentes próximos ali eram chamados de irmãos dentro da língua hebraica e também da língua aramaica, né? Por exemplo, nós vemos isso na própria Sagrada Escrituras, nos dá essas informações. Abraão, por exemplo, que era tio de Ló, mas se chamavam de irmãos. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, versículo 5 por diante. Também você pode conferir na sua Bíblia, aí em Gênesis capítulo 13, versículo 8, seguintes, né? E lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31, nós temos lá Ló como filho de Arã. Arã era irmão de Abraão. Então Ló era sobrinho de Abraão. Mas eles, dentro da Sagrada Escritura, nós vemos lá eles se chamando de irmãos, né? Irmãos. O irmão também não era só uma questão de parentesco, mas uma questão de aquelas pessoas que viviam, que participavam da mesma tribo também se chamavam de irmãos. São muitos os textos bíblicos que falam sobre isso. Até mesmo os irmãos na fé. E nós temos muitos exemplos na Sagrada Escritura onde fala sobre essas questões dos parentes se chamarem de irmãos e a Bíblia apresentá-los como irmãos. Não somente os parentes, como é o caso aqui de 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 17 por diante, nós temos o grande lamento de Davi, lamentando a morte do seu grande amigo Jonatas, né? Onde ele fala: que sofrimento tenho por ti, meu irmão Jonatas. Aqui sabemos que a própria Bíblia nos mostra que Jonas não é irmão de Davi, mas são grandes amigos, né? Mas aqui no texto aparece como irmãos de Davi. Então existem muitos exemplos, seria muito cansativo citar aqui todos esses exemplos da Bíblia. A Bíblia está cheia desses exemplos, mas muitos podem contestar que isso só serve para o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, né? E não serve para o Novo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E em grego existiam palavras correspondentes para irmãos, tanto para irmãos como para primos e também parentes, né? Por exemplo, adelphos, né? Que é uma palavra grega que especificamente é para irmãos, que é utilizada para irmãos de carne, carnais. E é justamente essa palavra adelphos que aparece no texto, dos textos onde fala dos irmãos de Jesus. E existe também uma outra palavra correspondente para primos, anelpsios, que aparece aí em Colossenses capítulo 4, 10. Uma única vez que a palavra primo aparece nas Sagradas Escrituras, que é em Colossenses capítulo 4, versículo 10, onde diz o seguinte: saudam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé. Essa aqui é a única vez que aparece nas Sagradas Escrituras a palavra primo, especificamente, essa palavra primo, né? Essa palavra anelpsios, do grego, né? Essa única vez. Colossenses capítulo 4, versículo 10. A palavra parentes também aparece nas Sagradas Escrituras no grego, né? Que não existia antes no hebraico. Então, nós temos 3 palavras: adelphos, irmãos, anelpsios, que é primo, e uma outra palavra que parece como para parentela, né? Parente, que está em Marcos, só um exemplo, aparece em mais de 12 vezes esse termo parentes, em Marcos capítulo 6, versículo 4, onde Jesus diz o seguinte, no versículo 4, Jesus lhe dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria e em sua parentela. Aqui é um exemplo que eu estou dando, aparece mais 12 vezes. Mas a palavra adelphos, né, que é irmãos, a palavra irmão aparece aí mais de 369 vezes dentro de toda a Bíblia, né? 49 delas só no Evangelho de São Mateus, né? Tem um detalhe importante que não pode passar despercebido, é o seguinte, que quando o Antigo Testamento foi traduzido à língua hebraica, né, original, que ela foi escrita em hebraico original, traduzido para o grego, né, pelos chamados versão dos 70 Septuaginta, pelos 70 sábios em Alexandria, no Egito, né, que traduziram aí por volta dos anos 300 a 200 a.C., eles que conheciam bem o hebraico, conheciam bem o grego, traduziram e não tiveram essa preocupação de mudar os termos, né? Mas o mesmo termo irmão, que vai aparecer no Antigo Testamento, tanto para irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tanto para parentes próximos, também como amigos, como foi o caso de Davi, que eu citei, é justamente traduzido na versão dos 70 para a palavra adelphos, né? Que é especificamente na língua grega para irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E também quem vai escrever o Novo Testamento, os hagiógrafos do Novo Testamento, com a mentalidade judaica que tinha, que eram judeus, eles vão também, não vão ter essa preocupação de especificar em cada palavra grega os termos, né? Primos, parentes próximos,
mas utilizam sempre adelphos, né? Então, adelphos é utilizado tanto para irmãos, filho do mesmo pai, da mesma mãe, no Novo Testamento, também como é utilizado no Novo Testamento para parentes próximos. Também como é utilizado também no Novo Testamento para até mesmo irmãos na fé, como é o caso da carta de São Paulo aos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, onde Paulo fala que Jesus Cristo já citou e tal, e que apareceu primeiro a Cefas, né, que é Pedro, nós sabemos que é Pedro, e também apareceu para mais de 500 irmãos que ainda vivem entre nós. Isso Paulo falando, há mais de 500 irmãos. E a palavra irmãos ali em 1 Coríntios é justamente a palavra adelphos, né? Sabemos que esses 500 irmãos eram irmãos na fé, eram cristãos, né? Não eram, esses 500 irmãos não eram filhos da mesma mãe, de um mesmo pai. Então são vários os exemplos também que eu posso dar para vocês, que a palavra adelphos é utilizada para parentes próximos e para irmãos na fé também no grego. Apesar de que o grego também tinha esses termos específicos, como já citei aqui. A palavra primo é citada apenas uma única vez no Novo Testamento. E a palavra parentela são aí, como eu já falei, 12 vezes citadas também. Então a palavra adelphos é citada muitas e muitas vezes, não somente para especificar irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. No próximo vídeo nós iremos provar, dentro da própria Sagrada Escrituras, que Tiago, Judas, esses supostos irmãos de Jesus não são filhos de José e não são filhos de Maria. Isto é, não são irmãos de Jesus, filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas são parentes de Jesus. Nós vamos utilizar a própria Sagrada Escritura, nos traz dados importantes. Quem é o pai e quem é a mãe desses supostos irmãos de Jesus, que não são filhos de José e não são filhos de Maria. Aguarde o nosso próximo vídeo.